E aí? Hoje a gente vai mergulhar num dilema que tá, assim, bem no centro de umas discussões bem quentes na internet. Aquela tensão entre o que é verdade e o que é moral. A análise de hoje é baseada num texto bem provocador, sabe? Um que vai lá e questiona a base do nosso pensamento ocidental moderno. Então, tudo começa com essa acusação aqui, niilismo moral. Mas o que isso quer dizer de verdade? Segundo o texto que a gente está analisando, essa crítica, na verdade, diz muito mais sobre quem está acusando do que sobre o acusado. E a gente vai entender direitinho por quê. Ok, primeira parte, a acusação central. Para a gente pegar o fio da meada, a gente tem que começar entendendo qual é a crítica que dá início a tudo isso. É por aqui que a gente começa. Então, na visão do autor, essa acusação de niilismo moral não acerta o ponto. Ele defende que isso não é, sabe, um defeito de um grupo específico de pessoas. É mais como um sintoma de uma rachadura bem profunda, bem antiga, que está lá na base da nossa civilização ocidental. A acusação, no fim das contas, acaba apontando para esse problema estrutural maior. Vamos para a segunda parte, a divisão fato-valor. Agora sim, a gente vai no núcleo filosófico da questão, pelo menos como o autor descreve. É aqui que a gente começa a entender de onde vem toda essa tensão. O autor dá um nome para isso, bifurcação implacável. Pensa numa falha geológica mesmo, só que no nosso jeito de pensar. De um lado da fenda você tem os fatos, o mundo como ele é, objetivamente. Do outro lado, os valores, aquilo que a gente acredita que o mundo deveria ser. E segundo o texto, o que era só uma rachadurinha, com o tempo virou um abismo, que parece impossível de cruzar. E o ponto-chave aqui, segundo o autor, é que isso não é só uma teoria de livro, sabe? É algo que a gente sente na pele, no nosso dia a dia. Essa ideia de que o que é, tipo um fato da ciência, e o que deveria ser um valor moral, são coisas totalmente separadas, isso não só parece fazer sentido, como parece que não tem outro jeito de pensar. Terceira parte, verdade contra o bem. Bom, essa divisão gigante acaba forçando uma escolha que é quase impossível. E é esse o conflito central que o texto coloca na mesa de um jeito bem dramático. Aí o texto joga na nossa cara uma pergunta que meio que define todo o dilema. Se os fatos e os valores estão cada um para um lado. Se a verdade e o bem não andam mais juntos, que opção a gente tem? Pois é, o argumento é que só sobram dois caminhos, bem claros. Opção 1, defender o bem, ou seja, segurar as pontas da moralidade, das convenções que fazem a sociedade funcionar, mesmo que a gente desconfie que aquilo tudo não se baseie mais na realidade. A outra opção, buscar a verdade, custe o que custar, uma honestidade intelectual radical, mesmo que isso signifique botar em risco o tal do bem comum. E aqui vem a grande virada na definição segundo o texto. O tal do niilismo moral, nesse cenário, não é não acreditar em nada. Muito pelo contrário, é o ato de escolher o segundo caminho. É tomar a decisão de priorizar a verdade acima do conforto social, justamente por causa dessa situação histórica que foi imposta para a gente, a tal da bifurcação implacável. Quarta parte, em busca de uma saída. Certo, mas será que não tem jeito de escapar desse dilema? O autor até reconhece que existem outras tradições que não têm essa divisão. Mas ele argumenta que, para a gente aqui no Ocidente moderno, elas não são uma opção realista. O texto fala de duas grandes linhas de fuga. Uma delas seria o neotradicionalismo chinês, uma cultura onde fato e valor nunca se separaram desse jeito tão radical. A outra seria a gente voltar para o nosso próprio tradicionalismo ocidental, tipo, sei lá, um renascimento do pensamento de Aristóteles que também via o ser e o dever ser como uma coisa só. Só que o autor insiste no ponto. Para quem já nasceu e cresceu dentro do pensamento ocidental, essas saídas são como tentar falar um idioma que a gente nunca aprendeu. Ele diz que a gente está preso no que ele chama de provocação nietzschiana. Aquela ideia que o Nietzsche tornou famosa, de que a gente tem que encarar as verdades mais duras da nossa própria cultura de frente, sem tentar escapar para outra. E essa citação aqui, olha, ela resume a conclusão do autor de um jeito bem brutal. Basicamente, dentro das regras do nosso jogo cultural de hoje, ele argumenta que a única postura intelectualmente honesta é justamente aquela que os outros chamam de niilismo moral. Qualquer outra coisa, na visão dele, seria só uma forma de se enganar. E chegamos à quinta e última parte, os monstros que virão. E é aqui que a gente entra na previsão bem sombria do autor sobre o fim dessa história toda. O autor simplesmente rejeita aquele apelo que a gente sempre ouve para se autocensurar em nome do bem comum.
A justificativa dele é afiada. Esse bem comum que a gente supostamente deveria proteger, ele nem existe mais de verdade. É uma ilusão. E se é uma ilusão, o pedido pra gente parar de pensar em nome dele não vale nada. A previsão dele, então, é que o resultado é inevitável. A sensibilidade à realidade, ou seja, essa busca pela verdade, uma hora ou outra, vai vencer. A posição que depende de uma mentira para manter a ordem é, no fim das contas, um castelo de cartas, uma hora vai desmoronar. Não tem como. Só que não é uma vitória bonita, não. O texto deixa um aviso bem claro. Mesmo que a verdade vença, esse processo todo de desmoronamento pode ser uma catástrofe social. O resultado, usando as palavras do próprio autor, tem tudo para ser extremamente feio. E a análise toda se encerra com essa pergunta, uma provocação final que, segundo o autor, a gente está tentando evitar a todo custo. A questão não é se os monstros vão aparecer quando tudo desabar. A questão é, quem foi que criou esses monstros? Fica aí essa reflexão final sobre as consequências desse dilema todo.